Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV. Uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Vou fazer link ao vivo direto com Banabuiú, município pertinho aqui da gente, porque eu vou conversar agora com a vereadora Vilene Nobre. Ela teve essa iniciativa de fazer a doação do próprio salário para a aquisição de cestas básicas para doação lá no município de Boa Viagem. Ela já está aqui no ponto para conversar conosco. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso ponto de vista. Tudo bem com a senhora? Como é que está Boa Viagem? Banabuiú? Olá, tudo bem, tudo bem. Vereadora, nós soubemos dessa história, vimos a repercussão de tudo isso e aí eu queria fazer esse nosso bate-papo iniciando com essa pergunta. De onde foi que surgiu essa ideia da senhora doar o próprio salário para a aquisição de cestas básicas para serem doadas? Na verdade, não é nem a ideia, né? Na verdade, foi o que me motivou a fazer isso. Foi o mesmo motivo que fez com que eu entrasse na política. Foi eleita pela primeira vez e o que me motivou a entrar na política foi deixar de apontar e de esperar que as pessoas que estavam no poder fizessem e eu colocasse meu nome à disposição, né, para poder estar ali fazendo, em vez de cobrar, estar ali para atuar. Então foi do mesmo jeito o pensamento, né? Sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, no mundo inteiro, e a fome é algo que sempre esteve presente e não agora está mais ainda. Então, quando eu vi essa situação e vi alguns amigos que conheço que perderam seus empregos passando por essa necessidade, pensei, por que não doar todo o meu salário? Porque, na verdade, minha profissão não é ser vereadora, minha profissão é ser advogada. Uhum. E foi o povo que me elegeu, né? O povo que me colocou onde eu estou hoje. E o que recebo, né, os meus proventos é do povo, para ajudar o povo mesmo. Então, sei que não me fará falta, porque fiz de coração, foi algo que Deus me tocou e com certeza nós iremos alcançar muitas famílias com a doação. Às vezes a gente, Vilene, fica, olha essas situações e fica pensando como uma ajuda como essa pode ser significativa para famílias que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento tão difícil da pandemia. Quais são os critérios para a doação dessas cestas? Você já imaginou como é que vai acontecer essa distribuição? Como você vai selecionar essas famílias para receber esse material? Isso. O ideal seria que a gente doasse para instituições carentes, né? Mas em Banabuiú nós não temos. Então, o que foi que eu fiz? Eu entrei em contato com os CRAs dos bairros mais vulneráveis de Banabuiú e com algumas agentes de saúde que estão ali no dia a dia andando e conhecem, né, a realidade do município. Então, o primeiro critério que eu fiz é que realmente fosse pessoas que estão de fato em situação de miserabilidade, que não tenham renda, não tenham realmente de onde tirar o próprio sustento. E aqui no nosso município nós temos pessoas assim. Então, foi o meu único critério que eu fiz ao CRAS, né, aos CRAs, e eles têm uma lista de pessoas que já se encontram nessa situação. Então, eu estou fazendo aí essa parceria também com o município para ter essa ajuda, né, de doar para as famílias realmente que são carentes, que estão precisando. Na cidade, vereadora, como foi que as pessoas receberam essa atitude que a senhora tomou? Qual a repercussão que a senhora viu em Banabuiú sobre essa iniciativa? A repercussão aqui em Banabuiú foi tremenda, né? Até porque nunca ninguém tinha feito algo parecido. Mas só o sorriso do pessoal na rua, todo mundo parabenizando, já me deixa muito feliz e muito contente, né? Porque só Deus sabe a dor no coração de um pai de família de chegar em casa e não ter o que oferecer nada para os seus filhos. Então, só de ver assim, o sorriso, a cidade está assim, bem alegre com a motivação, né, que tudo isso causou. E eu espero de coração que isso motive outras pessoas a fazer isso também, né?
Exatamente, e é por isso que esse exemplo precisa ganhar repercussão, justamente para que motive outras pessoas, outros colegas da senhora na Câmara mesmo, que possam, se não todo, mas uma parte. Como diz aquela história, né, doutora? O pouco para Deus é muito e o muito sem Ele é nada. Mas conte mais para a gente, como é que está a situação de Banabuiú em relação à pandemia, como é que vocês estão vendo, qual é a atuação da senhora na Câmara Municipal em relação a esse momento tão difícil que toda a nossa região passa e, sobretudo, o município de Banabuiú também. Inclusive, sobre esse assunto, na penúltima sessão que teve, na Câmara, nós vereadores cobramos um posicionamento da assistência social, né? Porque nesse momento de pandemia, o que a gente tem pensado unicamente só em vacinar, claro. Vacinar é a prioridade, mas nós temos que ver os reflexos da pandemia. E, ao meu ver, um dos maiores reflexos é na assistência social e na educação, né, que tem sofrido bastante. Mas, assim, imediatamente, quando a gente solicitou a assistência social do município, nós fomos atendidos e o município já nos informou que vai tomar medidas também para ajudar todas essas famílias, né? Então, vai ter algumas doações, está em fase de licitação de cestas básicas, mas outras medidas para ajudar a atenuar, né, o sofrimento de quem está passando por essa situação já estão sendo tomados. E todos os vereadores, na sessão de quarta-feira agora que teve, todos os vereadores se prontificaram a ajudar da forma que lhes convier, né, da forma que couber a eles, que der. Porque não é porque para mim deu que para os outros vai dar também, né? Cada um ajuda da forma que pode. Na opinião da senhora, como é que está sendo o enfrentamento aí no município? A gente sabe que o prefeito da cidade é o Edinho Nobre, foi reeleito. Como é que a senhora está vendo esse enfrentamento da cidade em relação a essa pandemia nesse momento? Aqui em Banabuiú nós temos uma excelente secretária de saúde, que é a Riana Nobre, e ela tem feito um belíssimo trabalho de prevenção para que o corona não se alastre mais ainda, e também com as vacinas, né? Graças a Deus, o município recebeu bastante quantidade de vacina e estão conseguindo atender a vários grupos. Uhum. Então, ao meu ponto de vista, o nosso município tem trabalhado da forma assim, que é mais cabível a ele. O que o prefeito pode fazer, ele está fazendo para ajudar, né? Todos que fazem parte da gestão, principalmente na prevenção. Nós temos as barreiras sanitárias, e outras medidas, mas o Banabuiú tem enfrentado bem, justamente por causa da nossa secretária. Graças a Deus é uma pessoa gestora maravilhosa. Doutora, mais uma pergunta relacionada mais realmente ao trato político. A senhora falou de que é o seu primeiro mandato, a primeira vez que assume aí, portanto, um cargo no Legislativo. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre essa... Era isso que a senhora imaginava nesse começo? A vereança é mais ou menos isso que a senhora está passando? O que mais? Como é que foi esses primeiros dias e como é que tem sido esses primeiros meses de experiência junto da Câmara Municipal aí de Banabuiú? Desde o início que soube, né, que fui eleita, desde o início que a gente começou de fato a trabalhar, eu sempre quis implementar essa política inovadora. A Câmara de Banabuiú mudou bastante o quadro de vereadores, né? E nós temos vereadores novos, eleitos pela primeira vez também, e de fato tem sido o que a gente esperava, até porque todo mundo está participando do único pensamento, né? Que é de fazer essa política inovadora, uma política de projeto, que a gente vai para a Câmara e que é uma sessão que a gente realmente debate assuntos pertinentes para a população e que a gente leva principalmente os desejos da população para dentro da Câmara. Então não é assim um pensamento só meu, é um pensamento de quase 100% da Câmara, que deu uma mudada radicalmente, que a maioria dos vereadores que estavam lá já estavam há vários mandatos, né? Então houve uma reciclagem muito grande e realmente a Câmara, o Legislativo tem ido nesse caminho inovador de uma política de projeto e de uma política que pensa também em causas sociais, né? Como eu digo, o município, ele nunca é só obra, o município quer também a ação de seres humanos, de pessoas que olham para o coração de uma pessoa e conseguem entender a necessidade de trabalhar em cima disso. Então, realmente, a política tem sido o que eu realmente esperava.
Bom, e acrescento a essa pergunta outra que é fundamental, que é a mulher na política. A senhora, chegando ao Legislativo, ocupa também um espaço bastante significativo e importante, porque a gente precisa ver ainda mais mulheres na política. Qual a avaliação que a senhora faz dessa posição que a senhora ocupa também no Legislativo em Banabuiú? Na verdade, eu me sinto muito responsável. Em Banabuiú também teve uma grande mudança, que hoje nós temos 4 vereadoras mulheres, né? E acho extremamente importante. Durante a campanha eu sempre disse que mulher na política não é só para garantir o percentual de partido, não. Mulher na política é para a gente ter um gênero devidamente representado. Inclusive, na Câmara eu apresentei um projeto de indicação para a criação da Casa da Mulher aqui em Banabuiú, que seria um setor especialmente voltado para nós mulheres, para as nossas causas, né, para nossos direitos e nossas garantias. E assim, eu me sinto extremamente responsável e feliz por estar como mulher ali na Câmara falando por mulheres, né, que é assim, uma classe ainda que tem um pouco de limitações no bom sentido, mas que a gente está aqui para desmistificar mesmo e continuar a luta da mulher na política. Vereadora, o partido da senhora é o PDT? Isso, é o PDT. A senhora faz parte da base do prefeito Edinho, não é isso? Isso, é o mesmo partido também. Qual a avaliação que a senhora faz da gestão do Edinho? Excelente, é uma gestão que desde o início, né, ele já está no 2º mandato, uma gestão que desde o início pensou no coletivo, que é o meu pensamento de política, não a política do favoritismo, mas aquela política que pensa no bem comum, né, no bem social. E eu digo sempre pro Edinho, né, pro prefeito, que eu sou fã dele desde criança. Ele realmente entrou para fazer a diferença e tem executado um bom trabalho em Banabuiú. Nossa cidade mudou bastante com a gestão do Edinho Nobre. Vereadora Vilene Nobre, do município de Banabuiú, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para conversar conosco e esperamos que essa sua iniciativa de doar o próprio salário para a distribuição das cestas básicas seja, na verdade, um primeiro de vários outros exemplos que se multipliquem aqui pela nossa região, que toquem as nossas autoridades, que consequentemente recebem um pouco mais além daquilo que o trabalhador comum recebe, que possam também fazer a sua parte e que este exemplo possa ser seguido por outros representantes de legislativos aqui na nossa região. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Eu que agradeço a participação no programa e o convite. Muito obrigada e desejo de coração que a minha atitude seja bem vista pelos olhos das pessoas e que outras pessoas se sintam motivadas a fazer também. Muito obrigada.